Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem. Está começando pela TV Pantanal, canal 22. Uma emissora do grupo Gazeta de Comunicação, direção-geral Dorileu Leal. E a gente hoje aqui, Lorenberg e eu, nós vamos apresentar ao programa Opinião para você. Porque Lorenberg e eu tão somente, não que seja insuficiente, mas a gente havia feito um compromisso de estarmos entrevistando aqui hoje o agora senador da República, o Fábio Garcia, que além disso também é presidente do União Brasil, Mato Grosso. Entretanto, contudo, todavia, Fábio Garcia não apareceu. Tampouco fez comunicado a tempo, para que pudéssemos providenciar um substituto e até, de repente, conseguir alguma coisa gravada, coisa assim, mas não houve esse respeito dele para com a nossa produção. A gente lamenta muito, o convite foi feito como forma de trazer informação genuína diretamente da fonte. Qual fonte é? O senador, agora empossado, os projetos e também falar sobre o União Brasil, já que ele preside esse importante partido aqui no estado, que inclusive é o partido do governador de Mato Grosso. O Fábio Garcia não atendeu ligações, não se justificou, não se explicou e tudo mais. Às 18 horas de hoje que eu fui conseguir falar com um assessor do então Jaime Campos, o Jaime que está de licença, o assessor, que é o Gilson, conseguiu um contato às duras penas mesmo, que o Gilson tentou várias vezes, e aí conseguiu falar. E o Fábio disse que não podia vir, porque não sei o quê, enfim, falou umas coisas lá, acho que de ordem familiar. Se for, a gente espera que as coisas sejam resolvidas, se não for, seja qual for o problema, que se resolva o mais breve. O fato é que ele não teve essa atenção para conosco, tal como tivemos para com ele. O que muda isso? Nada. Não muda nada porque o canal continua sempre aberto, o espaço continua sempre aberto e a postos para o Fábio Garcia enquanto agente público, não é? Para bem informar. Esse é o nosso principal intuito aqui no programa Opinião, que nesse mês de abril de 2022 completa 2 anos aí de existência, lá no dia 27 propriamente. Estamos tentando trazer aqui o governador nesse dia para que a gente possa fazer também uma explanação, ele que veio inclusive na estreia do programa. Enquanto, já que não temos o Fábio Garcia, temos Lorenberg Alves e Paulo Coelho aqui, nós dois, eu e ele e eu, e principalmente você, telespectador. Vamos conversar aqui sobre o assunto do dia, o principal, o que nos deixa muito felizes e comovidos, é o aniversário de Cuiabá, 303 anos, já conversamos ontem aqui, na véspera, com o atual prefeito aqui de Cuiabá, que é o Emanuel Pinheiro. E hoje, Lorenberg e eu, e você, Lorenberg e eu, estaremos aqui conversando ao longo do programa, além de outras discussões políticas, já que esse é um ano eleitoral, de muito rame-rame, bastidor e tudo mais. O que você está pensando? O que você está vendo? Qual que é a sua ótica? O que importa para mim é a sua opinião, não é para mim. O que importa para o programa é a sua opinião. Até porque esse é o nome do nosso querido programa. Estou certo ou estou com a razão, Lorenberg? Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa, mas o meu abraço especial, e é muito especial, para os cuiabanos e aquelas pessoas que chegaram aqui, fizeram dessa cidade a sua terra de coração. Então, meu grande abraço mesmo a todas essas pessoas que constroem todo dia uma Cuiabá muito melhor. Você está certo e tem razão, viu, Paulo? Né? Ô Lorenberg, você não é de Cuiabá, não é cuiabano, de Chapa e Cruz. Agora, tem toda uma vida aqui, um trabalho lá como professor, como noticiarista, como comentarista, como, enfim, da imprensa propriamente. Tem uma família, enfim. O que vem à sua cabeça quando vem a cidade de Cuiabá, num momento como este, 303 anos, ela poderia estar melhor desenvolvida? Poderia, se todos, sem exceção, lá atrás tivessem feito um pouquinho mais, não é?
e aqueles que fizeram muito menos tivessem feito o seu dever, enfim. Mas o fato é que, além dessas questões de administração, tem o povo cuiabano, né? Que na minha avaliação, eu que não sou cuiabano, é o principal, né? O povo cuiabano propriamente, que é o melhor de tudo isso aí. Mas o que você, quando vem Cuiabá, para você, no seu coração, o que vem à mente? Paulo, é uma grande pergunta. Lembra quando a Copa do Mundo e que as pessoas que vieram de fora chegaram aqui, os jogadores inclusive chegaram a elogiar e elogiar abertamente a questão do povo e de Cuiabá. Isso ficou muito claro no âmbito nacional e internacional. Eu não sou cuiabano, mas moro aqui há muito tempo, me considero cuiabano. Aliás, eu tenho o título de cidadão cuiabano, né, recentemente, que eu recebi, e os meus filhos são cuiabanos. Portanto, eu tenho uma ligação muito forte com a cidade. Paulo, quando eu venho à minha cabeça a cidade de Cuiabá, 3 coisas me vêm à mente. 3 coisas. A primeira de tudo é que Cuiabá poderia ser infinitamente melhor do que é. Se todos nós, cada um de nós, contribuíssemos, mas contribuíssemos mesmo com uma parte dessa grandeza da cidade. Porque a cidade só existe não por conta de edifícios, de casas, casarões, casebres, ruas e praças, não. Existe por causa das pessoas. Só que as pessoas precisam se sentir como integrante da cidade. Se ela não se sente integrante da própria cidade, ela vai cada vez mais distanciando da cidade. Por isso que a referência da cidade é infinitamente importante. E essa referência faz com que cada um de nós se sinta a própria cidade. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa? A segunda coisa é que Cuiabá tem uma história belíssima, amigos. Tem uma história extraordinária. Veja, por exemplo, vou dar um exemplo só, para que o amigo que não é daqui passe a saber. Por exemplo, houve uma época que o centro histórico da cidade era, ao mesmo tempo, o centro de comércio, de fazer negócios, era o centro de decisão política e, ao mesmo tempo, centro de trabalho e vida noturna. Ainda que nós tivéssemos, e tínhamos mesmo à época, o Sayonara, o Bataclan, Náutico, o Dom Bosco, o Bataclan, tudo isso, mas a vida noturna começava muitíssimo bem no chamado centro histórico da cidade. Então isso vem à cabeça muito rapidamente. Quem é daqui ou quem não é, mas já ouviu falar, do Havaí Lanche 1 e 2. O Havaí Lanche 2, que ficava exatamente quase em frente à Matriz, hoje é bem na esquina, hoje é uma farmácia. Uma farmácia ali é o Havaí Lanche 2. Eu não sabia, rapaz. Pegava todo aquele calçadão ali com mesas e tudo, você era todos os dias. E o Havaí Lanche 1 era lá na esquina de baixo, lá naquele sinaleiro da mesma Getúlio Vargas, lá embaixo, naquele prédio, em frente àquele prédio, não era no prédio, em frente ao prédio, onde hoje parece-me que é uma loja, bem na esquina. Palácio Comércio? Não, peraí. Não. Você vai subindo a prainha, tem o primeiro sinaleiro. Tem. Do seu lado direito, quem sobe, é um prédio. Então, ali é o Palácio do Comércio. Palácio do Comércio, mas não era no Palácio do Comércio, era em frente ao Palácio do Comércio, bem na esquina, que é uma loja. Ali era o Havaí Lanche 1. Mas o mais famoso dele era o 2, porque as pessoas saíam da missa, iam direto ali ou para a praça Alencastro ou no Havaí Lanche 2, que você encontrava todo mundo. Encontrava político, encontrava artista, encontrava todo mundo ali, porque a vida noturna começava exatamente ali. Se você subisse a Getúlio Vargas, você ia encontrar outros barzinhos famosos ainda ali. Mas o mais importante, amigos, voltando Faltou três fatores. O primeiro e o segundo você falou, faltou o terceiro. Mas só para completar, veja, quando você tem a expansão da cidade, o crescimento da cidade e o deslocamento da vida comercial para outras áreas e a vida noturna para outras áreas, aquele centro vai murchando. Até hoje. Fala-se muito na revitalização do centro,
mas até hoje, a meu juízo, o centro não ganhou a revitalização que deveria ter, com o exemplo de outras cidades. Falta exatamente isso para a cidade de Cuiabá. E a terceira e última observação que eu sempre vou fazer é exatamente os contornos históricos da cidade, que nós olharmos de fora, parece uma cidade meia desorganizada, aquele centro. Na verdade, não é, porque aquele centro não saiu de uma prancheta da engenharia, mas saiu exatamente da labuta diária de pessoas que viviam exatamente de tirar do seio do solo as pepitas de ouro. E o Prainha era um nome que os índios chamavam Córrego das Estrelas. Por que Córrego das Estrelas? Porque você olhava, as águas eram tão claras, mas tão clara, tão alva, que você via as pedrinhas lá no fundo. Hoje não. Hoje o Prainha perdeu esse vigor, essa força e essa importância. Hoje não tem mais o córrego, tem esgoto, dejetos. Isso é muito ruim para muitas cidades, e principalmente Cuiabá. Cuiabá é cheia de minas, Paulo, cheia de córrego. Talvez aí peca muito o gestor público cuiabano, que não deu, lá atrás também e até agora, não deu tanta importância às minas de Cuiabá. Muitas delas foram soterradas, muitas delas foram menosprezadas, quando você poderia fazer dessas minas um local importante para contar a própria história da cidade. Aliás, tem cuiabano, amigos, tem cuiabano que nem sequer conhece a sua própria cidade. Veja, nós não estamos falando do Mato Grosso, estamos falando da própria cidade de Cuiabá, da sua importância, da sua grandeza. Não, além do que, não é... Aliás, eu acho, inclusive, a propósito das tais minas, a gente sabe que elas existem sim, porque vez ou outra eles estão tropeçando nelas ao edificar alguma coisa. Tem um viaduto aí que foi feito, que teve que ser feito uma mudança de última hora, porque havia mina bem ali embaixo. O que eu acho que está faltando aqui na cidade de Cuiabá, especialmente, é um mapeamento. Eu não sei se tecnicamente e humanamente isso é possível. Acredito que sim, com a tecnologia que nós temos hoje. Fazer um trabalho minucioso para levantar onde há possibilidade de minas, não é? De mina d'água. Como havia lá no CPA, fizeram até um parque lá, a prefeitura fez e tal. Para que tem gente que já descobriu mina no fundo de quintal de casa, né? Que aí tem que ter intervenção pública e tudo mais. Então, para preservar isso, porque isso nada mais é do que vida. E o terceiro ponto você falou já, não? Já falei. Já falou. Mas você lembra do Estopa, não essa última vez, a penúltima vez, lembra daquela obra lá na ponte... Viaduto Murilo Domingos, não, né? Naquele viaduto lá perto da ponte Sérgio Mota. Viaduto, e que eles tiveram que deslocar a construção em razão de uma mina que descobriram. Murilo Domingos, essa mesmo. Exatamente. Enfim, e você? Você que está assistindo ao programa Opinião, você quer deixar uma mensagem para o município de Cuiabá, que hoje, ainda em tempo, antes que o dia termine, está completando 303 anos, você que assiste ao Opinião, tem alguma mensagem de carinho sobre o seu sentimento por Cuiabá? 99932-2529. Você pode mandar aí a sua mensagem, que a gente vai colocar aqui, inclusive, né, a sua dedicação, dedicatória ao município de Cuiabá. Então, mande aí o que você sente, o que vem à sua cabeça. Na minha cabeça, por exemplo, quando vem Cuiabá, é o cuiabano, é a cuiabania, né? Esse calor cuiabano, essa gente que recebe a gente com tanto carinho, com tanto, né, calor humano. E você, o que você, sendo daqui ou não, o que você pensa de Cuiabá? Não vai falar do calor também, que é covardia também, né? O calor é hors concurso, não tem como falar de Cuiabá senão do calor, mas... Enfim, esteja bem à vontade para interagir conosco. O que você pensa sobre Cuiabá, 99932-2529. Manda aí a sua mensagenzinha, que ao longo do programa a gente vai estar colocando aqui, tá? Mandando um abraço, inclusive, para você aí. Olha, vamos falar de política aqui. O Lorenberg, na verdade, o Wellington Fagundes, rapaz, agora está feliz da vida porque o Bolsonaro está no partido dele, né? Não é ele que está no partido do Bolsonaro, ele já estava lá, no PL.
Eu acho que dá tempo, né, Caroline? Vamos trazer um VT aí, que o Wellington, na verdade, ele está coordenando aí o movimento verde e amarelo em Mato Grosso e pode contar aí com a vinda do próprio Bolsonaro nos próximos dias aqui ao estado de Mato Grosso. Tem um VT aí, a gente acompanha, mesmo que a gente comente depois, mas vamos acompanhar agora. De fato, foi o senador Wellington Fagundes, do PL, que articulou a possível vinda do presidente da República, Jair Bolsonaro, em Cuiabá, no dia 19 de abril. A pré-agenda ela foi negociada juntamente com o novo ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, o Célio Faria. E também tem articulação juntamente com o deputado do estado do Rio de Janeiro, Sóstenes Cavalcante, que é o presidente da Frente Parlamentar Evangélica. E trata-se já do início desta pré-campanha eleitoral para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O fato é que existe esse mega evento evangélico com viés já político partidário e deve reunir na capital, entre os dias 18 e 21 de abril, mais de 100 mil pastores das Assembleias de Deus, porque trata-se de um encontro, uma convenção geral deste segmento religioso. E o próprio senador Wellington Fagundes é que está reforçando este mega evento e também com a possibilidade de ter aqui em Cuiabá a presença do presidente. Estou aqui acabando de sair de uma audiência aqui no Palácio do Planalto com o ministro Célio, que é da Secretaria de Governo, e uma boa notícia, nós estamos trabalhando porque o presidente Bolsonaro tem no Mato Grosso a maior intenção de voto e a possibilidade dele estar no Mato Grosso no dia 19, numa grande reunião com o movimento evangélico, as Assembleias de Deus. Mas é um movimento cristão, todos podem participar. Toda essa articulação para a vinda do presidente a Cuiabá, juntamente com os líderes religiosos, tem também um viés de aproximação e da manutenção dessa base eleitoral importante para o presidente, até porque no momento está em curso as investigações de indícios de corrupção no Ministério da Educação, que resultou na exoneração do então ministro Milton Ribeiro, que também é evangélico e representa este segmento. E também foi perguntado ao senador Wellington Fagundes se caso Jair Bolsonaro venha para Cuiabá no dia 19 de abril, teria ou não a confirmação de uma agenda com o governador Mauro Mendes, já que o governador sinaliza querer Bolsonaro em seu palanque. Mas, por enquanto, a confirmação de agenda com o governador ainda não existe. E fica ainda também a confirmação desta pré-agenda. Se Jair Bolsonaro, seu presidente, estará em Cuiabá no dia 19. E aí fica uma pergunta, né? Cuiabá e até mesmo o Grande Templo teriam a capacidade de reunir em apenas um único ou em 3 dias mais de 100 mil pastores. É claro que a rede hoteleira vai sorrir, mas fica só essa interrogação diante desse número, né, bastante robusto. E o tiro não pode sair pela culatra também, né? A pergunta que se faz é, teria ali esse espaço evangélico a capacidade de receber 100 mil pessoas, que é a estimativa, se porventura não tiver a capacidade adequada, aí tem que se pensar um outro local, porque se der BO, se der pepino, aí é o que eu chamo de tiro pela culatra, né? Lorenberg e eu vamos conversar sobre isso após o intervalo comercial, porque a gente tem que ali faturar, não é? Mas esse será o nosso assunto após o intervalo, para destrincharmos esse assunto, a possível vinda do Bolsonaro, e essa estratégia aí de manter-se aliado junto, bem juntinho mesmo aí com os evangélicos. O Opinião dá um tempinho só e volta já já, e eu estou aguardando a sua participação, 99932-2529. Esteja bem à vontade para interagir conosco aqui. A gente volta já já. Pois bem, o Opinião está de volta aqui nesta noite de sexta-feira. Hoje, Lorenberg e eu vou apenas justificar que estávamos aguardando o Fábio Garcia, que assumiu na quinta-feira aí a condição de senador da República por 4 meses no lugar do Jaime Campos. O convite foi feito, ele aceitou, fez o compromisso conosco, mas ele não veio, não cumpriu o compromisso. A gente lamenta, mas enquanto isso, a gente toca o barco aqui,
sem prejuízo nenhum, se brincar, com ganho, inclusive, porque, afinal de contas, a gente abre um diálogo mais direto com você, até porque hoje é aniversário de Cuiabá, rapaz. Hoje é aniversário de Cuiabá. Nossa querida, quentíssima Cuiabá, com 303 anos. Parabéns, Cuiabá. Nós amamos você e aqui nós temos a nossa vida, nosso cotidiano, nossas famílias e o nosso programa Opinião. Aliás, falar em opinião, qual que é a sua? O que você pensa de Cuiabá? Esteja bem à vontade, manifeste-se, dê aí o seu pitaco, o que você gosta de Cuiabá, o que vem à mente. 99932-2529. 99932-2529 é o WhatsApp aqui do Opinião. Mande aí a sua declaração, enfim, a sua opinião. O Opinião está aqui à sua disposição. Até rimou, né? O Gazeta Digital, www.gazetadigital, está agora no ar com os seguintes destaques, as seguintes notícias. A gente fala sempre as principais, como, por exemplo, as da pandemia, os números da pandemia. Não tem pandemia hoje? Eu estou acostumado a falar de pandemia aqui, mas eu acho que hoje não tem a pandemia aqui, não é? Mas vamos falar de política, então. No Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br, essa é do PSB, que oficializa Alckmin como vice de Lula. O PT precisa aprovar o nome. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSB, se reuniram na manhã de hoje, dia 8, sexta, em um hotel lá na zona sul da capital paulista para negociar a chapa que irá concorrer à presidência nas eleições de outubro próximo. No encontro, o Diretório Nacional do PSB entregou a Lula e também à presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, uma carta na qual o partido oficializa o nome de Alckmin como candidato a vice-presidente na chapa presidencial. O ex-presidente enalteceu a experiência de Alckmin e garantiu que a união será selada com a aprovação do PT. Abre aspas, ô Alckmin, eu tenho certeza que o Partido dos Trabalhadores irá aprovar o seu nome como candidato a vice, fecha aspas, disse Lula no encontro. Aspas de novo, nós estamos dando uma demonstração muito forte ao Brasil, fecha aspas. Na carta, o PSB afirma que a disputa eleitoral não estará relacionada, aspas, aos embates de natureza histórica entre esquerda e direita, fecha aspas, em referência aí à rivalidade entre as lideranças no passado. Outro destaque aí também de política, dos 19 prefeitos eleitos diretamente pelo voto nos últimos 92 anos em Cuiabá, apenas 6 eram cuiabanos. Desde a era Vargas, que começou em 1930, a população escolheu poucos representantes cuiabanos para ocupar o cargo mais importante da cidade, o de administrar o executivo municipal. Júlio Milhas foi o primeiro em 1930, no início do mandato de Getúlio Vargas. Logo após dele, João Ponce de Arruda, que também era cuiabano e tinha sido vice de Milhas. Ele assumiu após sua renúncia entre os anos de 32 e 34. Em seguida, Benjamin Duarte Monteiro, que também era cuiabano, foi eleito e administrou a cidade até 1937. Devido aos períodos de intervenção dos anos de Getúlio Vargas, somente depois do fim do regime militar é que Cuiabá voltou a colocar no poder da cidade um cuiabano, Dante de Oliveira, prefeito por 3 mandatos. Pelas ruas da cidade, quando se pergunta o nome do político que mais marcou a história da cuiabania, Dante é o mais citado.
Enfim, Dante de Oliveira fez muito por Cuiabá. Eu sei que ele trabalhou muito e, por isso, quando se fala no político cuiabano, é dele que lembro, afirma Analzita Maria da Silva, de 55 anos. Da mesma forma, Sebastião Humberto, feirante lá no Mercado do Porto, lembra do ex-prefeito. Sempre vi ele fazendo as coisas. Na minha história, foi alguém marcante, não porque morreu, mas porque teve representatividade e muitas obras. Natural de Mato Grosso, cuiabano, Dante de Oliveira ficou nacionalmente conhecido pela autoria de uma emenda constitucional que levou seu nome, propondo o restabelecimento das eleições diretas para presidente da República, no movimento que resultou na campanha das diretas já. Ele faleceu aos 54 anos por infecção generalizada, resultado aí de complicações pulmonares e diabetes, meses antes de tentar a disputa a mais um mandato como deputado federal. Logo após Dante, só mais 2 cuiabanos foram eleitos para a prefeitura. Roberto França, que ocupou o cargo por 2 mandatos, e atualmente Emanuel Pinheiro, que está na metade também do segundo mandato, da segunda gestão. Uma lista restrita, né? Poderia ter sido mais, mas... E é justo quando se lembra do Dante, não é? Porque ele era de tudo um estadista propriamente. As pessoas falam assim, vocês exageram quando falam, mas o Dante era acima do normal. Foi precoce, nos deixou precocemente, né? Mas deixou um legado aí que eu vejo políticos que não tem nada a ver com a linha do então PSDB, e o Dante foi do PDT, do MDB, mas gente que era adversário do Dante, trazer isso à tona e reconhecer isso, né, Lorimar? Paulo, eu concordo com você em gênero, número e grau. E vou dizer mais. O Dante de Oliveira era filho do Dr. Paraná. O Dr. Paraná chegou a ser um dos vice-líder da UDN na Assembleia Legislativa de 1947 a 1951. Vice-líder. Porque o líder da UDN, à época, era o Fragelli. Brigava bastante na Assembleia Legislativa, o Dr. Paraná era advogado, e o Dante foi melhor do que o Dr. Paraná no que diz respeito ao político. Porque ele tinha uma virtude que raramente você encontra hoje. Eu, pelo menos, não consigo encontrar. Raramente, Paulo. O Dante, ele sabia ouvir as pessoas. E ouvia mesmo, ouvia as pessoas. Ele poderia até decidir de forma contrária ao que ele ouviu durante uma conversa de 2, 3, 4 horas. Mas que ele sabia ouvir, ele sabia. E isso é uma virtude para o político. O político hoje precisa ouvir e falar menos. Porque ao ouvir, Paulo, ele consegue ter exatamente um resumo, ou se não um resumo, mas um apanhado geral do que pensa os seus principais críticos. Sim. Por isso que o Dante, ele saía, ele movimentava em todas as esferas, tanto da situacionista, ainda que ele fosse o prefeito, que fosse o governador, e pela ala também oposicionista, porque ele sabia ouvir mesmo, coisa que é muito raro hoje no Brasil. O Dante tinha uma coisa, eu tive a oportunidade enquanto jornalista, no meu início de carreira, né, depois de formado, obviamente, como jornalista, eu o entrevistei umas 3 ou 4 vezes, assim, uma delas aqui no escritório dele, aqui na Vila do CPA. Até ali na entrada que vai para o Terra Nova, ali tem, acho que era o 10º andar, 11º. Ele era tolerante com os políticos da oposição, né? Ele não era raivoso, de ódio nos olhos, aquele sangue nos olhos de ódio. Isso era uma característica muito boa dele, assim, né? Um cara que sabia onde que estava pisando. Nossa, faz uma falta danada. Eu queria uma meia dúzia de Dantes por aqui, né, para estar conversando com a gente, aqui no Opinião, para estar fazendo política pública, né? Enfim, trabalhou bem a imagem de Mato Grosso lá fora,
Você lembra daquele programa que ele levou? Ia com Mato Grosso... Vender Mato Grosso. Hã? Vendia Mato Grosso Vendia. como poucos. Mato Grosso era de investir, coisa Cometeu erros, como todo Cometeu, mundo. mas Todos nós. Quem não comete Quem erros? que não comete, né? Quem que não comete erro? Isso. Tempo de crescer. Eu lembro dessa... Acertou bastante. Ele acertou bastante. E depois o Blair chegou e fez uso, tirou proveito daquilo, né, que o Dante tinha arrumado ali. Bom, o telespectador pode participar conosco, pode mandar sobre Cuiabá, que eu estou perguntando aqui. Você tem alguma... O que vem à sua cabeça? Tem alguma homenagem para fazer para Cuiabá? Algum sentimento? O que você pensa de Cuiabá, não é? Pode mandar aqui a sua mensagenzinha, até o final do programa a gente lê aqui, 99932-2529, 99932-2529, sua homenagem aqui à cidade de Cuiabá, que hoje completa 303 anos. Tem uma participação aqui, bora ver quem está perguntando ou está se manifestando. Parabéns, Cuiabá, cidade do meu coração. E eu ligado no programa Opinião. Mauro Donizete Pasquarelli. Maurão, obrigado aí, de coração, Maurão, por estar assistindo a Opinião, para rimar, para continuar na mesma rima aí, não é? E parabéns pelo amor que você tem pela nossa Cuiabá aqui, a você e a sua família aí, muito obrigado pelo carinho da companhia e também pela participação também. Você também tem alguma opinião aí, mande aí pra gente pelo 99932-2529. Pois bem, Lorenberg, nós de ver que no bloco anterior a gente falava aqui da questão política em nível nacional, a questão que a nossa querida Luciana Gavilha trouxe da possível vinda do Bolsonaro aqui ao estado de Mato Grosso, seria Cuiabá, não é? Eu vi falar uma data de dia 19, mas não tem nada confirmado ainda. E seria ali no grande templo, né? Expectativa de 100 mil pessoas, enfim. Eu queria que você comentasse, que desse a sua opinião sobre, primeiro, o espaço, se ele vier realmente, e esse zelo pela classe, vamos chamar assim, dos evangélicos, que é uma classe fiel, pelo menos é o que se manifesta nesse instante. Paulo, antes de mais nada, registrar aqui a bela matéria, mas é uma matéria muito rica. Nós podemos aí, a grosso modo, dividi-la em 3, 4 temas diferentes e daria o programa por inteiro para falar tal a riqueza, tal a grandeza da matéria. A Luciana é uma grande jornalista, além de uma grande comunicadora. Além de uma grande amiga, né? Que eu gosto muito. Exatamente. Então, a primeira observação que deve ser feita, veja, não há dúvida nenhuma que esse evento, e ele vai acontecer de fato, é mais um grande evento da Assembleia de Deus. Um grande evento. Agora, tem que fazer uma outra observação junto aí. O presidente tem a tendência de vir, ele precisa vir. Agora precisa saber se não vai dar problema na sua agenda. O presidente da República tem muitas tarefas, embora seja um ano político eleitoral, e ele precisa visitar mesmo cada um dos estados, até para agilizar um pouco mais a sua possibilidade da disputa em 2022. Então não tenha dúvida que ele pensará favoravelmente a vir a um evento. Só que tem um problema, uma pequena observação aí. É preciso que os assessores do presidente e o próprio presidente da República não caia na armadilha, porque você está diante de um evento grandioso, como será grandioso mesmo, de cometer erros que podem resultar em crimes eleitorais. Propaganda extemporânea, por exemplo? Exatamente. Então, isso pode trazer prejuízo e dor de cabeça para os seus assessores, sobretudo, para os advogados de campanha, sobretudo, porque qualquer deslize pode, sim, resultar em desgaste muito grande, principalmente em uma disputa à presidência da República, que todo mundo está de olho. Tá, qualquer certeza. Erro adversário principalmente. É fatal. Exatamente. Adversário principalmente. Erra para você ver que eu vou ver, que você vai ver como E as bancas, né, de advogados estão aí, cada um já, os pré-candidatos já estão de olho, os partidos propriamente, não é? E aí eu estou preocupado com a questão da segurança, né? Você acha que 100 mil pessoas, vamos considerar esse contingente aí, que aparentemente é muita gente, mas você sabe que não é impossível não, e os evangélicos são bem organizados. Ali você acha que comporta 100 mil pessoas? Olha,
Eu já visitei o Grande Templo por muitas e muitas vezes. Chegou uma época de eu visitar quase que frequentemente. Todas as quartas-feiras eu ia lá num período de 4, 5 anos. A meu juízo, posso estar errado, não comporta esse número de pessoas. Não comporta. Estou falando no Grande Templo, ali dentro. Não comporta o número de pessoas. Mas os 100 mil pessoas talvez não seja de um dia só e num momento só. Tá. Mas seja distribuído em 2, 3 momentos. Pode ser que venha a acontecer exatamente isso. Por outro lado, tem que ter a segurança do presidente da República. Sim. Afinal de contas, não é um simples candidato que vem a Mato Grosso. É o presidente da República que precisa de toda uma estrutura de segurança para preservar a vida do presidente da República. Além do que, Deus nos livre e guarde, né, de qualquer problema que acontecer, não é? Você sabe que essas coisas, nem Deus deixar, mas assim, reverbera de forma negativa, sabe? E aí é complicado. Então é bom evitar, é bom ter parcimônia e pensar principalmente na segurança das pessoas que vão estar lá participando deste evento aí, seja lá no Grande Templo ou em qualquer lugar. Tem que ter a segurança garantida, fiscalizada pelo CREA, pelo Defesa Civil, enfim, todo mundo, para que não haja problema nenhum. Temos que continuar aqui a questão da nossa conversa aqui, tem mais assuntos aqui, mas o Caroline me fala aqui, eu vou chamar o intervalo comercial agora, ou eu vou chamar a próxima matéria, porque, intervalo, né? Vamos para o intervalo comercial, aí tem mais matéria aqui para a gente discutir sobre política aqui no programa Opinião, nessa sexta-feira. Mande aí a sua pergunta, tem um bloco ainda para você manifestar aqui o seu sentimento por Cuiabá. 99932-2529, a gente volta já já. Ok, a gente retoma o programa Opinião ao vivo nesta sexta-feira, aqui hoje, o aniversário de Cuiabá, onde a gente dedica todo o nosso carinho à nossa capital de Mato Grosso, Cuiabá, 303 anos. Mandar aqui um abraço para rapidão, que é o João, eu não entendo minha letra, João, mandou aqui no meu WhatsApp aqui, João Vieira está aqui. Está dizendo assim que ele não é cuiabano, mas tem a família inteira aqui e está dizendo que ama muito. Mandando aqui no meu WhatsApp aqui, mas tem o WhatsApp do Opinião também, que é o 99932-2529. O João Vieira está dizendo assim que não é cuiabano, mas que já está aqui há mais de 20 anos, já tem inclusive um filho aqui e por estar aqui, por ter uma família aqui, ama muito a cidade. O João Vieira que está mandando aqui no meu WhatsApp aqui. Já é um cuiabano, né? Já é 20 anos. Eu também tenho 20. Eu cheguei aqui em 95, 94, casamento do meu irmão. Tem um tempinho já sou um cuiabano também, tenho um filho aqui. Tem filho? Então é cuiabano. Quem mandou também a mensagem aqui no meu WhatsApp, que é a Júlia Morgado, lá do Cristo Rei. Está dizendo aqui que é de Várzea Grande, mora em Várzea Grande, mas é cuiabana e ama essa cidade e que quer voltar a morar aqui, não é? A Analice, eu marquei aqui, Analice Krieger, ela é lá do Jardim Universitário, está dizendo que ela é do Paraná, mas que já mora aqui há quase 30 anos, tem família e já é vó, inclusive, e o netinho dela é cuiabano e ela ama Cuiabá. Tem uma matéria aqui no Opinião também, falando de política, não é? Você sabe que o prefeito Emanuel Pinheiro esteve conosco aqui ontem, a gente cutucou sobre essa questão dele, né? Ele disse que não, que ouviu a mãe dele, Dona Helena, ouviu a mulher dele, a Dona Márcia, os filhos, e resolveu desistir. Jogou a toalha, não vai disputar o cargo de governador agora neste ano. Mas o Manuel continua costurando aí, e o grupo político dele, e também do MDB, está lançando até o Estopa, que é o José Roberto Estopa, que é o vice-prefeito, que é secretário de obras do município. Tem que combinar com o Estopa, né? Porque nesse instante, você sabe que nós tivemos inclusive aqui no Opinião, o Estopa falando que não vai disputar coisíssima nenhuma, mas o Emanuel tem forçado a barra para que ele possa vir a enfrentar Mauro Mendes, se o Mauro Mendes for candidato à reeleição,
no pleito de outubro próximo, não é? E o fato é que o Estopa não quer ser o tal boi de piranha. E ele está confortável ali, está bem, e não até esse instante, pelo menos, até porque ainda é amigo do Mauro Mendes, né? Tem mais esse detalhe aí. Tem um VT aí, bora ver o que diz sobre esse assunto. Eu não conversei com o secretário Estopa, mas é normal que numa eleição de um estado, de um município, tenham candidatos. E se eu for candidato, eu disse que eu estaria nesses meses aí trabalhando essa possibilidade da construção de uma candidatura. E se for candidato, é natural que tenha opositores, é natural que tenha pessoas para debater. O governo, o nosso governo, ele está muito tranquilo com relação àquilo que nós fizemos ao longo desses 3 anos. Todo mundo sabe que nós pegamos um estado quebrado e hoje é o estado que mais faz investimento no Brasil. Quando a gente escuta algumas estupidez por aí, chega a ser ridículo. Parece que a pessoa está vivendo num outro país, num outro mundo. É natural que algumas pessoas falem bobagem, porque talvez eles não conheçam Mato Grosso, não estão vivendo aqui. Mas quem vive aqui sabe de quanto de obra está acontecendo nas estradas, nas pontes, quanto de convênios estão fazendo com os municípios, quantas escolas estão sendo construídas, reformadas, hospitais sendo construídos. Não tem no Brasil nenhum estado que está fazendo aquilo que nós estamos fazendo. Nós, não eu, nós estamos fazendo. Só tenho a honra de estar na condição de governador, ajudando nesse processo e cumprindo o meu papel de governador, olhando para todas as áreas. E isso nós poderemos debater se eu for candidato, se eu não for. Alguém do nosso grupo vai ter muitos elementos para mostrar isso, que nós colocamos Mato Grosso na direção correta e é importante que permaneça assim. Está falando como candidato, Lorenberg, o Mauro Mendes, cada vez mais ele está se soltando mais nessa questão. Eu sei que vai ter que defender, e é natural que defenda a gestão dele, não é? Mas eu vejo assim, ele mais próximo de uma candidatura à reeleição do que num passado aí onde ele refutou aos 46 do segundo tempo. E sobre o Estopa propriamente, eu não vejo ele atacar, eu vejo ele respeitar pelo menos o nome de uma possível candidatura do Estopa. Se nós observarmos bem a fala do governador, de fato ele é candidatíssimo. Não nega, pode observar bem as palavras. Aliás, ele faz campanha desde o primeiro dia que ele assumiu o governo do estado. Desde o primeiro dia. Ele faz campanha para a sua candidatura à reeleição. Com relação ao Estopa, a gente não pode perder de vista que o Estopa foi sim secretário do prefeito Mauro Mendes na capital. E foi um bom secretário naquela oportunidade. Portanto, eu imagino que seja exatamente isso. Eles construíram, por estar junto durante todo o mandato, construíram uma certa amizade. E a amizade ainda perdura, ainda que eles estejam em campos diferentes. O fato de serem amigos não os impedem de ser adversário numa disputa eleitoral. Agora, tem uma observação que é preciso eu fazer. Se eu sou um assessor ou um amigo do Estopa, eu diria para ele numa tranquilidade. Aconselharia. Saia candidato ao governo do estado por 2 razões. 2 razões, amigos. A primeira delas, porque o vice-prefeito, Paulo, ele não precisa renunciar ao mandato. Porque vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente da República é uma expectativa de cargo. Ele não exerce o cargo, é uma expectativa de cargo. Por conta disso, ele não precisa renunciar da vice-prefeitura para ser candidato ao governo do estado, diferentemente do prefeito. Se o Emanuel Pinheiro fosse sair candidato até o dia 2 passado, ele deveria renunciar do seu mandato de prefeito para ser candidato a prefeito. No caso do vice-prefeito, não. Esta é a primeira razão. Ora, ele teria toda a campanha eleitoral como vitrine, com visibilidade. E aí vem a segunda razão que eu aconselharia o Estopa a sair candidato. A segunda razão, quando acabar esse mandato, o Emanuel Pinheiro não pode mais ser candidato à reeleição, porque já é o segundo mandato consecutivo. Abrirá a possibilidade para o próprio Estopa disputar a prefeitura de Cuiabá. Veja, ele ganhou durante toda a campanha eleitoral vitrine, ele ganhou dividendos eleitorais
para uma possível disputa na prefeitura da capital. Se não obtiver êxito na disputa Exatamente, agora, né? olha, perde. Ele nunca vai perder essa campanha, amigo. Se ele for derrotado ao governo do Estado, ele ganhou. Porque ele ganhou vitrine, ele ganhou visibilidade. E uma vez tendo essa vitrine e tendo essa visibilidade, ele ganhou também dividendos eleitorais que podem ajudar, e muito, numa campanha dele à Prefeitura de Cuiabá, uma vez que o Emanuel Pinheiro não pode concorrer à eleição. E nem os seus filhos. Nem pode. Não pode. Agora não pode. Não pode mesmo não. Agora que você fala no ano que vem, né? Não é no ano que vem, é de 26. Pois é, na próxima eleição, a eleição 26 que vem. não, 24. Na próxima 24. eleição de 24, nem Emanuel, nem esposa, nem ninguém, nem filho, nem Emanuelzinho, ninguém pode da família, nem o irmão. O que eu ia dizer? Sobre essa questão aí do... Verdade, você falou uma coisa muito séria aí, que o Estopa não teria, em tese, nenhum prejuízo, né? Exceto o prejuízo de poder perder o amigo, porque ele é amigo do Mauro Mendes, e eu duvido que isso essa amizade sairia ilesa de uma disputa, ambos no debate ali, porque vão ter que apontar o dedo, né? Vão ter que, enfim, aí acabam ficando as rusgas. Esse é um detalhe, mas o fato é que o Estopa, eu posso apostar que ele não vai sair, que ele não vai querer ficar quietinho ali no cantinho dele ali, como ele já disse, não é? E o WO está cada vez mais visível assim no horizonte, assim, será que teremos WO? Enfim, falar em Mauro Mendes, rapaz, e por falar em gestão do Mauro Mendes, o governador, ele mandou aí um recado tácito, não é? Ou explícito, dependendo do ponto de vista, é um recado curto e grosso aí aos profissionais da educação no dia de ontem, quinta. Segundo o Mauro, sobra estrutura e desculpas não serão mais aceitas para o fiasco do estado de Mato Grosso no IDEB nacional. Tem um VT, vamos acompanhar. Durante o lançamento do programa para reconduzir a educação do Estado entre as 10 melhores do país, num prazo de 10 anos, o governador Mauro Mendes deu um duro recado aos profissionais da educação. Não há mais desculpas, eles serão fiscalizados de perto e poderão ter uma remuneração, uma espécie de premiação pela melhora do desempenho das escolas e dos alunos. Mas esse projeto ainda deve passar pela Assembleia Legislativa. Hoje, todas as nossas escolas, elas recebem um recurso em dia, não atrasa nada, as condições para fazer essa verdadeira transformação, elas existem. Nós estamos melhorando a infraestrutura, estamos investindo em tecnologia, melhor material didático que existe no país. Nós estamos com a Fundação Getúlio Vargas, que é uma das instituições de ensino com maior credibilidade e competência no Brasil, está aqui junto conosco, acompanhando a implementação dessa nova metodologia de ensino. Nós estamos construindo as condições para fazer. Então, nós precisamos que todos se envolvam. Eu estou muito feliz porque eu vejo que a rede está gostando, que a maioria dos profissionais da educação estão vendo que nós estamos construindo um novo momento que isso vai trazer bons resultados para os nossos alunos e também poderá trazer bons resultados para a sociedade e para os profissionais da educação. Durante o evento, o governador também falou sobre o aniversário de Cuiabá e rebateu as críticas do prefeito Emanuel Pinheiro de que ele não tem feito nada pela capital. O prefeito devia parar de conversar fiado, de ficar com essas malandragens dele e sair andando uma por uma para ver se é verdade. Convido o prefeito a ir aqui ver o Hospital Central, convido o prefeito para ir lá na estrada de Santo Antônio, ver o Júlio Miller, convido o prefeito para ver a estrada de Chapada, para ir lá no Novo Mato Grosso, convido ele para ir em qualquer uma das obras. Eu não vou perder meu tempo com ele, porque eu não perco tempo com malandro, mas eu posso designar alguém, né, para ir junto com ele e mostrar a ele, né, qualquer uma dessas obras que o governo está dizendo que está fazendo, e você, como repórter, a imprensa que aqui está, todo cidadão sabe que é verdade. E aí eu não posso perder meu tempo com esse tipo de pessoa. Divino Pai Eterno. O negócio tá feio, né? Chega um momento assim que
os adjetivos, Lorenberg, que eu fico pensando assim, né? Se eu sou Emanuel, ou se eu estou nesse alvo aí, não é? Eu fico, meu Deus, eu não sou malandro. Ou se eu sou, eu calo. Ou se eu não sou, eu vou para cima, enfim, processo, coisas assim. Não estou instigando ninguém, não. Estou dizendo que é muito forte esse tipo de... E a relação continua. Você lembra que o Emanuel esteve aqui ontem e você sabe que houve críticas também ao Mauro Mendes, à gestão especialmente do Mauro Mendes. E agora o Mauro... Isso foi ontem, isso aí que ele falou, não foi? Foi ontem. Então, continua azeda a relação. E é ruim para o conjunto da população, amigos, porque não tem sentido, não tem cabimento o governador do estado com o prefeito da cidade ficar com essas brigas de rua. Briga de rua, não é briga política não, é briga de rua. Não tem sentido, porque quem perde com tudo isso, amigos, é o conjunto da sociedade, é o conjunto da população. Quando, na verdade, o governador e o prefeito, ainda que tivesse e tem divergências políticas, diferentes opiniões, ainda que tenham, mas acima dessas diferenças, dessas divergências, deveriam estar o gestor público número 1 do Estado e o gestor público número 1 da capital. E juntos traçarem planos, traçarem planejamentos para trazer benfeitorias ao conjunto da população cuiabana. Se o amigo abrir as fotografias ou os jornais dos anos em que o Pedro Taques, o governador Pedro Taques, e o prefeito Mauro Mendes, você vai encontrar parcerias entre o prefeito Mauro Mendes e o governador Pedro Taques. No ano de 2015, fizeram melhorias na Avenida do CPA, parceria do governador Pedro Taques com o prefeito Mauro Mendes. Fizeram melhorias na Fernando Corrêa em 2015, prefeito Mauro Mendes e o governador Mauro Mendes. Naquele início do novo pronto-socorro do Hospital Cuiabá, estava exatamente o governador Pedro Taques e o prefeito Mauro Mendes. É esta parceria que não se tem hoje. E é ruim, porque é ruim para o conjunto da sociedade, independentemente das suas diferenças e das suas particularidades políticas. E olha que o Pedro Taques e o Mauro Mendes não se bicavam, né? Chegou um determinado momento que eles eram adversários políticos. Mesmo assim, falavam a mesma língua lá atrás, né? Enquanto prefeito e governador. Eu vi isso também, sabe quando? Eu vi quando o Roberto França era prefeito, o Blairo Maggi era o governador. Eu perguntei para o Emanuel aqui ontem sobre um pacote de obras aqui, né, presente para Cuiabá, assim, e ele falou que não é isso, a gente está fazendo ao longo do tempo. Tem, na minha avaliação e opinião, tem sim, cabe sim um pacote de obras, se houvesse a sintonia do prefeito com o governador, teria se costurado isso há uns 2 meses atrás, para lançar agora e estaria aí despejando mais obras do que o prefeito está fazendo, que a gente sabe que está fazendo, né? Então, você está com a razão, porque quando há a sintonia, deixa de lado aí as picuinhas partidárias políticas. Né? Exatamente, Paulo. Veja, quem vai ganhar é o conjunto da sociedade, quem vai ganhar é o conjunto da população. Veja, o prefeito sozinho não será capaz de resolver todos os problemas de Cuiabá. Assim como o governador sozinho não será capaz de resolver todos os problemas do Estado. Ele precisa desta parceria permanente, constante com os prefeitos. Caso contrário, não consegue mesmo. A mesma coisa é o presidente da República, amigos. As parcerias entre o governador e o presidente da República devem existir. A parceria entre o prefeito e o governador tem que existir. Tem que existir. É isso aí. Olha só, o Opinião vai ficando por aqui, segunda-feira a gente se encontra. Eu quero mandar um abraço para o Reginaldo, que está assistindo ao programa Opinião lá no Santa Isabel, e também a Mari Souza no Pedra 90, que estão parabenizando também o município de Cuiabá pelo aniversário. Segunda-feira, Opinião entrevista Rogério Galo, novo secretário-chefe da Casa Civil do governo de Mato Grosso. O Galo vai estar aqui conversando com o Coelho e também com o Lorenberg, tá? Bom fim de semana. Lorenberg, até segunda então, né? Até segunda. Se cuida, um bom fim de semana para você e para você também. Se cuida, fica bem, fica com Deus também.